Pessoal, ainda não. Aí, pessoal, está gravando então, né? Nós estamos no segundo bloco da nossa aula de processo civil 1, do dia 14 de agosto, né? Uma aula excepcionalmente aí de direito civil, né? De processo civil, desculpa, nossa aula de processo civil, excepcionalmente de processo civil. E nós estamos comentando sobre a arbitragem. E eu comentei com vocês que o objetivo do nosso segundo bloco é falar sobre as formas de escolha, né, ou opção pela arbitragem. Mas antes de entrar nas formas de escolha ou opção pela arbitragem, eu lembrei aqui de comentar com vocês algumas questões de prova a respeito dessa arbitragem ou do laudo arbitral, né? E o que eu gostaria, então, era de comentar a respeito dessas questõezinhas de prova. Olha só, pessoal. Então, o laudo arbitral, ele tem como natureza jurídica de ser título executivo judicial. Porque se as partes não cumprirem, né, voluntariamente esse laudo, ele é coercitivo e ensejará que a parte prejudicada promova um processo de execução desse laudo arbitral contra a parte que deveria, mas não o cumpriu, né? E aí, pessoal, olha só, esse processo de execução desse laudo arbitral, ele necessariamente vai tramitar em segredo de justiça, né? Então, fiquem espertos a isso, é questão de prova. Uma das características dessa execução de laudo arbitral é que ele necessariamente tramita em segredo de justiça. Por quê? Porque ele envolve a arbitragem. E como a arbitragem é sigilosa, para garantir o sigilo da própria arbitragem, a execução, apesar de ser um processo judicial, ele também vai tramitar em sigilo. E aí, pessoal, tomem cuidado, porque as questões costumam induzir em erro, né, ou tentar induzir em erro. Elas vão falar que se trata de um laudo arbitral. Sim, vão falar que se trata de execução de um laudo arbitral. Porém, vão falar que se trata de direito disponível, que não tem interesse de menor, que não tem interesse de incapaz, ou que é interesse meramente patrimonial, e vai tentar induzir vocês em erro, né, no sentido de que não tem porquê ser em segredo de justiça, e aí você nunca vai imaginar, né, ou se você nunca estudou isso, você nunca vai assinalar que esse processo tramita em segredo de justiça. Então, não importa que é interesse disponível, não importa que não tem interesse de menor, que não tem interesse de incapaz, que não envolve direito de família, ou que só envolva interesse patrimonial, interesse meramente patrimonial. Se é laudo arbitral ou execução de laudo arbitral, ele vai tramitar necessariamente em segredo de justiça. E a segunda pergunta que eu queria comentar com vocês é que né, sendo uma execução aí, né, de laudo arbitral, o que se pode discutir nessa execução? O que o juiz pode fazer nessa execução? Pessoal, e sendo uma execução, a única coisa que o juiz vai poder fazer é a própria execução, né? E o que a gente chama de atos satisfativos, né? Que é ato para garantir o exercício do direito, né? E jamais o juiz vai poder rediscutir ou modificar o laudo arbitral. Então, tomem cuidado com isso também, né? Na ação de execução de laudo arbitral, o juiz ele está apto apenas a fazer a execução, a praticar atos satisfativos, a cumprir aquele laudo. O juiz ele não vai poder modificar esse laudo arbitral. Então, ainda que seja um laudo arbitral em tese injusto, ainda que o próprio juiz não concorde com aquele laudo, ele, juiz, não vai poder jamais modificar o laudo, né? Então, importante, pessoal, o juiz ele tem poder para cumprir o laudo, mas ele não tem poder para modificar o laudo, né? O laudo ele é definitivo para as partes e também para o próprio juiz que no momento da execução. Então, fiquem espertos com isso, né? A execução, ela permite o cumprimento, ela não permite a modificação do laudo arbitral. O juiz não tem poder
para fins de modificação do laudo arbitral. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa, alguma questão. Assim, pessoal, a última questãozinha que envolve laudo arbitral aí é o seguinte, a última questãozinha que envolve laudo arbitral. Eu já vi perguntarem, né, quais são as disposições do Código de Processo Civil sobre arbitragem, né? Em regra nenhuma, porque a arbitragem ela tem uma lei própria, que é a lei de arbitragem. No entanto, o Código de Processo Civil ele faz duas referências à arbitragem. A primeira é para dizer que a arbitragem é sigilosa. A arbitragem em si, claro, os processos judiciais decorrentes da arbitragem também são sigilosos. E a segunda disposição do Código de Processo Civil sobre arbitragem é que a arbitragem é um título executivo, ou laudo arbitral é um título executivo judicial, né? Então, já vi perguntarem isso aí. Quais são as disposições do Código de Processo Civil sobre arbitragem? É o sigilo e é o título executivo judicial. É isso que o Código de Processo Civil fala sobre arbitragem. O resto, né, tá na Lei de Arbitragem, a 9.307 de 96. Pessoal, e essas, então, as opções, né, as disposições, as questõezinhas sobre arbitragem. E agora, então, gente, a gente pode entrar na nossa parte final da aula, que é sobre as formas de escolha da arbitragem. Como que as partes, então, elas abrem mão da justiça, do poder judiciário, da jurisdição, e elas, então, optam, né, pela arbitragem. Como que é feita a opção pela arbitragem? Bom, pessoal, a gente tem duas formas de opção pela arbitragem. A primeira forma é a cláusula arbitral ou compromissória, né? E a segunda forma é o compromisso arbitral. Então, a gente tem duas formas de opção pela arbitragem. A cláusula arbitral ou compromissória, né? E a segunda é o compromisso arbitral. Pessoal, veja só, tanto a cláusula arbitral ou compromissória ou compromisso arbitral, eles são formas de escolha pela arbitragem. Então, seja através de uma cláusula arbitral, ou seja através do compromisso arbitral, o que ocorre é a opção pela arbitragem. Então, veja, a cláusula arbitral leva à arbitragem e o compromisso arbitral leva também à arbitragem. Ambos, né, e cada um deles leva à arbitragem. Se ambos e cada um deles leva à arbitragem, pessoal, basta que ocorra um deles para fins de arbitragem, né? Então, para que se escolha a arbitragem, basta que ocorra um deles, né? Então, não vai ser cláusula arbitral e compromisso arbitral. É cláusula arbitral ou compromisso arbitral. Qualquer um deles e cada um deles leva à arbitragem. Então, a gente chega à arbitragem através de um deles, não de ambos, né? Basta um deles para chegar à arbitragem aí. Bom, e aí a gente vai começar o nosso estudo pela cláusula arbitral. Pessoal, o que é cláusula arbitral? Mas, né, vamos por partes aí. O que é cláusula? Cláusula é uma disposição contratual. Cláusula é disposição contratual. Se cláusula é disposição contratual, cláusula arbitral nada mais é do que uma disposição contratual que leva à arbitragem. É uma opção do contrato pela arbitragem. A cláusula arbitral nada mais é do que uma opção feita dentro do contrato que leva à arbitragem. Então, veja só, pessoal, as partes aí, elas estão celebrando determinado contrato. Elas estão celebrando determinado contrato. E elas podem colocar dentro daquele contrato uma cláusula dizendo que, abre aspas,
Em caso de conflito eventualmente surgido entre as partes, em virtude desse contrato, fica pré-estabelecido a solução pela arbitragem. Fica pré-estabelecido a solução pela arbitragem. Então, quando as partes fazem um contrato, elas já colocam naquele contrato que surgindo um eventual conflito, aquele conflito vai ser levado à arbitragem, vai ser solucionado pela arbitragem. De modo que, pessoal, na cláusula arbitral, a opção pela arbitragem ela é feita antes mesmo do surgimento do conflito. A cláusula arbitral ela leva a opção pela arbitragem antes mesmo da solução, do surgimento do conflito. Então, se faz um contrato sem conflito, e nesse contrato se coloca uma cláusula dizendo que, em havendo eventual conflito, esse futuro e eventual conflito vai ser levado à arbitragem. Então, a cláusula arbitral opta pela arbitragem antes mesmo do surgimento do conflito. Pessoal, e aí, é claro, recomenda-se que se coloque a... Oi? No caso dessa cláusula aí, seria como um contrato normal, como exemplo, né? Que no final eles põem lá uma cláusula. Se elege o fórum da cidade tal para dirimir dúvidas. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, porque tem a ver com a eleição da forma de solução de conflito, né? Então, é mais ou menos isso, porque tem a ver também com a forma de solução de conflito. Mas veja que, na verdade, essa cláusula que o senhor comentou, que é a cláusula de eleição de foro, na verdade, ela é diametralmente oposta à cláusula de arbitragem. Por quê? Porque quando se faz uma cláusula de eleição de foro, dizendo que eventual conflito surgido a partir desse contrato será solucionado no foro da comarca de tal lugar, no foro da comarca de Jales, o que se está fazendo é optando pela jurisdição de uma determinada comarca, né, de um determinado local. Então, essa cláusula de eleição de foro, ela é diametralmente oposta à arbitragem, porque, na verdade, ela está elegendo como forma de solução de conflito a jurisdição, né? A eventual conflito a partir daquele contrato, ele vai ser solucionado através de um processo movido na comarca de tal lugar. Então, ele opta, na verdade, pela jurisdição, né? Enquanto que a cláusula de arbitragem, ela não está optando pela jurisdição, mais que isso, ela está excluindo a jurisdição, porque ela está dizendo que aquele conflito não vai ser levado à jurisdição, vai ser levado, na verdade, à arbitragem, né? Então, tem a ver, porque tanto a cláusula de eleição de foro quanto a cláusula de arbitragem, né, ou a cláusula arbitral, elas relacionam a forma de solução de conflito, mas elas, na verdade, são opostas, porque cada qual seleciona uma forma de solução de conflito diferente. A cláusula de foro opta pela jurisdição e, portanto, exclui a arbitragem, né? Enquanto que a cláusula de arbitragem opta pela arbitragem e exclui a jurisdição, né? Mas nada impede, né, de você fazer um contrato e colocar uma cláusula de eleição de foro, dizendo que fica eleita a comarca de tal lugar. E da mesma forma, você pode tirar essa cláusula de eleição de foro e colocar uma cláusula arbitral ali, né, dizendo que, em caso de conflito, fica optada pela arbitragem, né, ou a solução do conflito será levada à arbitragem. Nada impede, né? Agora, o que não dá é para colocar as duas, né? Não tem como colocar uma cláusula de eleição de foro dizendo que, em caso de conflito, vai para a justiça de tal lugar. E depois, em sequência, coloca uma cláusula de arbitral, falando que, em caso de conflito, vai para arbitragem. Não dá, né? É uma ou outra. Mas é possível colocar as duas, né? Assim, desculpa, professor. Colocar qualquer uma das duas, mas não as duas. Né? Oi?
Rodrigão, é o Júnior, tudo bem? Boa noite. Desculpa, eu só invadi essa pergunta aí do seu Oswaldo queridão também, só para poder acrescentar. No caso, o foro de eleição, ele não seria uma mitigação, ou ele não iria de encontro ao princípio do juiz natural, Rodrigão? E só abrindo um parênteses para agradecer aí o amigo especiato, que eu vi que ele estava perguntando se eu não estava conseguindo entrar e não estava realmente, porque tentei o link por alguns meios aqui até que finalmente consegui. Não, que bom, né? Que bom que deu certo e que você está presente aí, né? Sempre com comentários aí bastante pertinentes, né? A resposta é não, Gladson. A cláusula de eleição de foro, ela não viola o princípio do juiz natural. Por quê? Porque a cláusula de eleição de foro, ela só permite a eleição do foro. E foro é competência territorial. E competência territorial, ela é uma competência relativa. E como competência relativa, ela pode ser modificada a critério das partes, né? Então, não há propriamente modificação do juiz natural, porque, na verdade, o princípio do juiz natural, ele não chega a ponto de determinar categoricamente uma competência relativa, já que a competência relativa, ela pode ser modificada, ela pode ser a critério das partes, né? Então, veja, a cláusula de eleição de foro propriamente dita, como é de foro, é de território, é de comarca, é de lugar, ela não viola o princípio do juiz natural, mas desde que também ela se limite a território, né? A gente não poderia ter uma cláusula de eleição de justiça, por exemplo, falando, olha, nesse contrato fica eleita a justiça estadual, ou nesse contrato fica eleita a justiça federal, ou nesse contrato fica eleita a justiça trabalhista. Aí sim, né? Uma cláusula de eleição, não de foro, mas de justiça, violaria a ideia de juiz natural, porque a ideia de justiça, ela é uma competência absoluta, né? Inclusive está prevista na Constituição, né? Você tem aí a Justiça Federal no artigo 109, você tem a Justiça do Trabalho no artigo 114, você tem a Justiça Eleitoral no 118, né, a Penal Militar no 121, e então, artigos da Constituição. Então, não poderia... Já pensou, se a gente, num contrato, modifica a disposição constitucional? Não faz sentido, né? Então, aí uma cláusula que modificaria a justiça, né, que é competência absoluta, que é competência constitucional, violaria o princípio do juiz natural e seria uma cláusula nula, né? Mas uma cláusula de eleição de foro, que é competência territorial relativa, não, porque ela é relativa, ela pode ser modificada pelas partes sem problema nenhum. Só tem uma exceção, né? Só tem uma exceção que a cláusula de eleição de foro, ela pode ser declarada nula pelo Poder Judiciário, que é em caso de contratos de adesão em que se prejudique o consumidor. Então, se é feito um contrato de adesão, nesse contrato de adesão se coloca uma cláusula de eleição de foro, e essa cláusula de eleição de foro prejudica o consumidor, essa cláusula pode ser declarada nula, né? Inclusive tem uma súmula, se não me engano é a súmula 33 do STJ, não me lembro certinho de cabeça, mas tem uma súmula que permite isso, né? E fala justamente isso, que a cláusula de eleição de foro, um contrato de adesão que prejudica o consumidor, ela pode ser declarada nula. Por exemplo, a gente vai num banco, né? E faz um financiamento no banco. Nós somos consumidores, o banco é fornecedor. E nesse contrato, que já veio pronto, e, portanto, nós consumidores só podemos assinar, né? Então é um contrato de adesão, existe uma cláusula de eleição de foro dizendo que qualquer conflito surgido a partir desse contrato é preciso ajuizar essa ação, ou é competente o foro da sede do banco. Nós estamos em Jales, a sede do banco é Brasília. Se nós formos seguir estritamente essa cláusula de eleição de foro, nós, consumidores de Jales, vamos ter que sair de Jales, contratar um advogado e ir para Brasília
contratar um advogado em Brasília e mover um processo em Brasília, e aí toda vez que tiver audiência em Brasília, nós consumidores vão ter que ir para Brasília. Gente, se o contrato é muito grande, tudo bem, né? O consumidor vai ter money para isso, né? Mas, se o contrato é pequeno, tipo assim, crédito consignado em salário de professor, né, especial, crédito consignado em salário de professor, meu, bicharia, né? Não vai dar para pagar a viagem, né? Parcela de R$150 por mês, Rodrigo. Não dá, né? Não vai pagar aí a coxinha com tubaína quente na estrada, né? Então, na prática, uma cláusula dessa, ela cerceia o próprio direito do consumidor, porque o consumidor ele não vai conseguir mover aquele processo, ele não vai conseguir ter acesso à justiça. Então, mais que o princípio do juiz natural, uma cláusula de eleição de foro em contrato de adesão que prejudica o consumidor, viola, na verdade, o princípio de acesso à justiça, né? Do amplo acesso à justiça. Então, essa cláusula pode ser declarada nula, né? Contrato de adesão que prejudica o consumidor. Tirando esse caso, a cláusula de eleição de foro ela é válida e ela não viola o princípio do juiz natural, porque ela se refere ao foro, né? Ela se refere ao foro, não à justiça, né? E sendo ao foro, a competência relativa pode ser modificada normalmente. Então, não Rodrigo. Oi? Não imagina. Não. Primeiro eu quero falar para o Gladstone que ele faz falta na aula porque as intervenções são sempre qualificadas e pertinentes. E eu estava vendo que ele estava com dificuldade, por isso perguntei. Segundo, eu quero fazer uma pergunta a você. Aqui na lei que você citou, no artigo 6º, fala da cláusula... Qual é o termo mesmo utilizado? Deixa eu pegar aqui, vamos abrir. Da cláusula compromissória. E se não haver acordo prévio, na cláusula compromissória você já cita qual é a instituição, qual é o instituto, o escritório, a arbitragem. Porque se não houver acordo prévio, aqui está dito que, e não havendo acordo prévio, uma das partes pode pedir a citação por um tipo de comunicação, seja ele qual for. E em não comparecendo, pode esta parte ir à justiça, ao Poder Judiciário, para aí sim eles buscarem um compromisso, né? E eu queria saber o seguinte, aí ele diz, no parágrafo, não comparecendo a parte convocada ou comparecendo, recusar-se-á a firmar o compromisso arbitral, poderá a parte propor a demanda de que trata o artigo 7 desta lei perante o Poder Judiciário. Originalmente, tocaria o julgamento da causa. O Poder Judiciário, neste caso, ele vai determinar a arbitragem ou ele vai decidir o mérito da questão? Não, só um minuto. Na verdade, assim, é que a gente não chegou a esse ponto. Então, houve uma confusão aí. A cláusula arbitral, ela está limitada aí ao artigo 5º e ela pode-se fazer referência também a ela no artigo 7º. Agora, na verdade, o artigo 6º, cadê? Ele fala em não havendo acordo prévio, né? Então, na verdade, no artigo 6º, você não tem propriamente uma cláusula arbitral, você tem o compromisso arbitral, e a gente vai ver justamente a diferença entre os dois, né? Então, a ideia do artigo 6º não é a cláusula arbitral, é o compromisso arbitral, que é um instituto diferente, né? Agora, respondendo a tua pergunta, havendo cláusula arbitral, né? Havendo cláusula arbitral e a outra parte se negando a arbitragem, de fato, é possível buscar o Poder Judiciário. Mas, na verdade, o Poder Judiciário, ele se limita a fazer cumprir o contrato. E o contrato que tem a cláusula arbitral, né, ao ser cumprido, na verdade, determina a instauração da arbitragem. Então, a ideia não é que o Poder Judiciário entre no mérito da questão.
A ideia é que o Poder Judiciário, nesse caso, ele faça cumprir o contrato, não integralmente, mas no tocante a uma das cláusulas dele, que é a cláusula arbitral, estipulando, né, determinando a realização da arbitragem. Então, a rigor, o Poder Judiciário ele não vai entrar no mérito, ele vai cumprir o contrato no tocante apenas ao encaminhamento para a arbitragem. Né? Então, ele não vai decidir. Quando você estabelece a cláusula arbitral, você estabelece quem será o árbitro? Sim, se você não estabelecer, como é que se decide isso posteriormente? Se você estabelece que será feito por uma cláusula arbitral, mas que será feito por arbitragem, mas não estabelecer quem fará a arbitragem, como é que se estabelece isso posteriormente? Eu acho que essa é a pergunta mais pertinente. Então, olha só, a ideia, né, e recomenda-se que, ao se fazer a cláusula arbitral, já se escolha quem vai ser a Câmara Arbitral, quem vai ser o árbitro, como que vai ser custeado os honorários desse árbitro, e também é possível até estipular peculiaridades do procedimento arbitral, né? Por exemplo, olha só, fica escolhida a Câmara Arbitral do Mercosul, sendo um árbitro, né, bacharel em Direito e outro árbitro bacharel em Comércio Exterior. Os honorários arbitrais vão ser rateados à proporção de 50% para cada parte, né? Ou se uma das partes for o professor, 100% para a outra, né? E o professor tem justiça gratuita, né? Então, estipula aí a forma de pagamento dos honorários periciais. Periciais não, né? Arbitrais. Com depósito prévio na conta e tal. E pode também estipular até regras de procedimento. Então, as sessões de arbitragem se realizarão na cidade de São Paulo, sempre no período vespertino, a partir das 13 horas, garantido o sigilo, né, garantida a confidencialidade. E cada parte poderá se fazer representar por um preposto e, no máximo, 2 advogados. Né? É possível estipular todos esses detalhes aí da arbitragem. E recomenda-se, claro, que seja feita uma estipulação do mais completo possível, né? Justamente para não surgir esse imbróglio, né, que você comentou aí, de se estipular a arbitragem e na hora do vamos ver a gente não tem quem realizar essa arbitragem aí, né? Agora, se chegar a esse ponto de ter a arbitragem pré-estipulada numa cláusula arbitral, mas faltar a estipulação ou da Câmara Arbitral ou do árbitro, ou, claro, onde dá problema, da forma de pagamento desse árbitro, né? Veja que o artigo 7º, ele permite aí, né, que o juiz cite a outra parte, né, para comparecer em juízo, a fim de lavar o compromisso arbitral. E, na verdade, nesse caso, a primeira tentativa é se fazer um compromisso arbitral. Qual que é a diferença, então, da cláusula arbitral para o compromisso arbitral? A cláusula arbitral, ela é uma estipulação pela arbitragem, né? Então, antes do surgimento do conflito, se escolhe a arbitragem. Enquanto que o compromisso arbitral, ele é uma opção pela arbitragem, ou então, por detalhes da arbitragem, por peculiaridades da arbitragem, após o surgimento do conflito. Então, se você tem uma cláusula arbitral deficitária, ou se você, na verdade, nem tem cláusula arbitral e surge um conflito, nada impede das partes chegarem a um acordo posterior, e nesse acordo posterior ou optarem pela arbitragem ou complementarem aquela cláusula arbitral previamente estipulada, né? Então, a ideia, e como é um método consensual, é que se as partes não pré-estipularam na cláusula arbitral, nada impede que, surgido o conflito e após o surgimento do conflito, que elas o façam. Agora, se elas fizerem após o surgimento do conflito, a gente não chama de cláusula arbitral, a gente chama de compromisso arbitral, né? Então, espera-se que o
as próprias partes, então, cheguem a um consenso ou pela arbitragem ou pelas regras, pela complementação da arbitragem aí, né? Agora, olha só, não conseguindo esse compromisso arbitral, quem vai tentar estipular esse compromisso arbitral aí é o próprio juiz, né? Então, se a gente for seguir o procedimento aqui do artigo 7º, né, as partes não entabulando por si esse compromisso arbitral, quem vai definir essas regras de arbitragem vai ser o juiz, né? E aí vem o artigo 4º, né? Olha lá, né? Se as partes não entabularem, caberá ao juiz estatuir a respeito. Então, em última análise, portanto, como exceção, é o juiz que vai estipular as peculiaridades daquela determinada arbitragem. Quem vai ser a Câmara Arbitral, quem vai ficar responsável pelo pagamento dos honorários, né? E alguma outra regra própria, peculiar da arbitragem, né? Mas o juiz, ele só é chamado e ele só vai entrar nessa seara se as próprias partes não conseguirem, né? Então, primeiro se tem a cláusula arbitral, previamente ao surgimento do conflito. Depois se tem um compromisso arbitral, né, que pode ou escolher a arbitragem após o surgimento do conflito, ou então complementar uma cláusula arbitral anterior e fica a critério das partes, né? Estão brigando em tudo, mas pelo menos naquela arbitragem ou na forma de realização daquela arbitragem elas concordam. E se não tiver jeito, elas tiver uma cláusula arbitral, mas elas não entrarem em acordo, aí o juiz que vai estipular as peculiaridades, né, e complementar aquela disposição anterior da cláusula arbitral, né? Relacionada sempre à arbitragem e não ao mérito, né? É isso que... É isso aí, relacionado à arbitragem. Então, o juiz não vai falar se está certo ou errado, quem tinha direito, quem não tinha direito, quem tem que pagar, quem tem que receber. Ele vai falar, olha, tem uma cláusula arbitral anterior, foi dada oportunidade às partes de inclusive, olha, no procedimento do artigo 7º, tem audiência. O juiz, ele marca audiência para colocar todo mundo sentado ali. Mas qual que é o objeto da audiência? A arbitragem, né? Então, foi dada a oportunidade das partes discutirem as peculiaridades da arbitragem e elas, parece marido e mulher, está em pé de guerra aí, não entra num acordo, né? Não entra em acordo em nada. A panela vai para um, a tampa da panela vai para outro, né? Não entra em acordo em nada. E não chegaram no acordo. Então, eu, juiz, vou decidir. Mas o que ele vai decidir? Ele vai ratificar, na verdade, que vai para a arbitragem, vai definir qual é a Câmara Arbitral, quem é o árbitro, qual é a forma e proporção de remuneração. Só. E a partir daí, então, é encaminhado para essa Câmara Arbitral e a análise do fato, do direito, do mérito, fica toda a cargo da Câmara Arbitral. O juiz não entra nessa seara mais. Beleza, então, professor. Então, assim que... Oi, pode falar. Posso falar? Dá licença. Eu só vou a reboque aí nesse assunto, porque eu acho que o fulcro da questão é justamente esse, né? Eu poderia, então, colocar que o lance, ainda que o juiz não entre necessariamente no mérito, porque não lhe cabe, ele, em última análise, como você bem colocou, ele vai adentrar como um descumprimento contratual qualquer, ou seja, uma cláusula arbitral que foi previamente acordada entre as partes que não fora cumprida, e o juiz entra apenas tão somente para decidir esse busilis, no caso. Ele não vai entrar no mérito, eu acho que o fulcro é esse, né? Como se fosse um descumprimento contratual qualquer. E só aproveitando aí para agradecer a deferência do especiato e a recíproca verdadeira. Show de bola. É isso aí, Gladson. Na verdade, vamos usar o termo técnico, né? Qual que é a legitimidade do juiz para ser chamado para falar sobre arbitragem? É porque a legitimidade vem porque houve um descumprimento contratual, né? É isso aí. Então, o juiz, ele está sendo chamado lá não porque é a arbitragem, né? Claro que o resultado ou o objeto é a arbitragem, mas ele não está sendo chamado lá para falar de arbitragem ou por causa da arbitragem. Ele está sendo chamado lá porque havia uma cláusula contratual que, no caso, é uma arbitragem, mas havia uma cláusula contratual que foi descumprida como toda e qualquer cláusula contratual pode ser descumprida. E quando descumprida uma cláusula contratual,
pelo princípio do acesso à justiça, ela pode ser levada ao Poder Judiciário. Então, o detalhe não é que é uma arbitragem, né? O fulcro daqui não é porque é uma arbitragem. O fulcro é porque houve descumprimento de uma cláusula contratual, né? Então, a legitimidade do juiz não se dá pela arbitragem. A legitimidade se dá porque houve um descumprimento contratual. Agora, no caso da cláusula arbitral, a lei de arbitragem, ela tem um procedimento próprio, né? Então, se há um descumprimento de qualquer outra cláusula, a gente não teria um procedimento próprio nesse caso. No caso da cláusula arbitral descumprida, a gente tem um procedimento próprio. E por que, na verdade, se tem um procedimento próprio, pessoal? Precisaria? Não precisaria de um procedimento próprio, porque, na verdade, é uma cláusula contratual que foi descumprida, como tantas outras podem ser descumpridas. Então, não precisaria ter um procedimento próprio. Mas por que tem? Como garantia, na verdade, que o juiz não vai entrar no mérito. Então, a lei de arbitragem se preocupou em trazer um procedimento próprio para fins de cumprimento de uma cláusula arbitral, né, e obrigou o juiz a seguir esse procedimento próprio como garantia de que ele não vai entrar no mérito da causa, né, que ele fica adstrito, que ele fica limitado à viabilização da arbitragem. Né? Então, é por isso que a gente tem aqui um procedimento próprio. É um rigorismo da lei em homenagem à autonomia da arbitragem, para garantir que o juiz não entre no mérito, para garantir que o juiz se limite a viabilizar a execução da arbitragem. É por isso. Né? Então, vocês têm toda a razão. Né? O Speciato e o Gladstone aí têm toda a razão. Então, é assim que se dá. Né? Bom, pessoal, e aí, voltando um pouquinho, na verdade, a gente acabou antecipando. Né? Então, a cláusula arbitral ou compromissória, ela é uma cláusula pré-estipulada no contrato, e eu peço licença aí para frisar bastante, né? Prévia ao surgimento do conflito em si. E surgindo o conflito, se tem aí a prévia, né? Já se teve a prévia opção pela arbitragem, então as partes devem seguir pela arbitragem. Recomenda-se, então, que essa cláusula seja a mais completa possível, já trazendo todos os nuances aí referentes à arbitragem. Então, já escolhendo a Câmara Arbitral, os árbitros, a forma de remuneração, a forma de pagamento desses árbitros e até peculiaridades sobre a execução da arbitragem. Agora, havendo uma cláusula arbitral que não foi cumprida pelas partes, a parte que se sente prejudicada pode se valer do Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, então, ele vai oportunizar que as partes, então, estabeleçam as omissões havidas e viabilize a arbitragem, ou então, se as partes não conseguirem estipular esses nuances, o próprio juiz faz, mas, né, como disse o Speciato, sem analisar o mérito. Ele fica adstrito à viabilização da arbitragem em si. E aí, né, usando a linguagem que o Gladstone tão bem sabe e tão bem usa aí, pessoal, na prática, né, eu não vou falar juiz, mas julgador, né, porque é mais amplo. O julgador natural é o árbitro, não é o juiz. Então, o juiz nem poderia analisar o mérito, porque ele não é o julgador natural daquela causa. Né? O julgador natural daquela causa, por opção das partes, é o árbitro. Então, o juiz jamais poderia entrar no mérito. E, na minha opinião, né, se o juiz entrasse no mérito, aquela decisão do juiz seria nula, né? Porque violou os poderes que o juiz tinha naquele caso concreto, né? E aí, usando o termo técnico da ciência processual, é uma decisão extra petita. Ele foi além do que ele poderia decidir, né? Uma decisão extra petita, fora, né, do que ele poderia decidir. Então, o juiz fica adstrito à viabilização da arbitragem. Bom, pessoal, e a segunda forma, então, que se tem de optar pela arbitragem é o compromisso arbitral. Segunda forma que se tem de optar pela arbitragem é o compromisso arbitral. Pessoal, o compromisso arbitral, ele se diferencia da cláusula arbitral porque ele é feito após o surgimento do conflito. Então, quando as partes estavam em negociação,
não foi optado pela arbitragem. Não se optou pela arbitragem. E aí as partes, então, entabularam toda a negociação, formalizaram toda a negociação e nada falaram sobre arbitragem. E aí, então, durante a execução dessa negociação, surgiu um conflito. E após o surgimento em conflito, as partes estão em pé de guerra e discordam de tudo. Mas elas concordam com uma única coisa, que é levar aquele conflito para ser solucionado pela arbitragem, né? Então, o compromisso arbitral, ele é feito após o surgimento do conflito e ele leva, então, aquela causa a ser julgada pela arbitragem. E aqui, pessoal, também recomenda-se que o compromisso arbitral seja o mais completo possível, trazendo não apenas a opção pela arbitragem, né, mas trazendo também todos os nuances daquela arbitragem. Quem vai ser a Câmara Arbitral, quem vai ser o árbitro, qual vai ser a remuneração e a forma de pagamento dessa remuneração e até peculiaridades do procedimento de arbitragem, quanto mais completo possível. Bom, pessoal, só que a gente tem algumas perguntinhas aqui sobre o compromisso arbitral. Primeira perguntinha, olha só, para que haja o compromisso arbitral, claro, não basta que uma parte queira, né? Se não houve cláusula arbitral, surgiu o conflito e a ideia é levar para arbitragem, esse compromisso arbitral ele vai depender da vontade das duas partes. Então, se só uma das partes quiser levar para arbitragem e a outra não, você não vai ter compromisso arbitral, você não vai conseguir levar para arbitragem, né? O compromisso arbitral e a opção pela arbitragem depende da manifestação de vontade, da concordância de ambas as partes, né? Então, precisa ter a opção por ambas as partes. Então, elas vão discordar de tudo, mas elas têm que concordar pelo menos numa coisa que é no compromisso arbitral. Segunda perguntinha, olha só, e tem a ver com o que o seu Oswaldo comentou com a gente aí no comecinho do nosso segundo bloco. Pessoal, se no contrato não teve uma cláusula arbitral, mas houve uma cláusula de eleição de foro. Então, ficou estipulado que em razão de conflito, né? Fique eleito o foro da comarca de tal lugar. Então, optou, na verdade, pela jurisdição, né, com competência de tal lugar aí. A existência de uma cláusula de eleição de foro impediria o posterior compromisso arbitral? Sim ou não? A resposta é não. Né? Não, né? Não. Então, veja só, não é possível você ter cláusula de eleição de foro mais cláusula arbitral no mesmo contrato. Não tem como, porque elas são excludentes. Né? Então, ou você tem cláusula de eleição de foro, ou você tem cláusula arbitral. Não tem como ter as duas no mesmo contrato. Agora, se você teve uma cláusula arbitral, e surgiu o conflito, e depois do surgimento em conflito é celebrado um compromisso arbitral entre as duas partes, não tem problema nenhum, né? A prévia existência de uma cláusula de eleição de foro não impede o posterior compromisso arbitral, não tem problema nenhum, né? Então, as partes tinham optado pela justiça, né? E a justiça é ampla, né? É livre acesso. Então, beleza. Mas aí depois as partes optaram pela arbitragem, se elas estão de comum acordo, se é interesse disponível, patrimonial, não tem problema nenhum, né? Então, a prévia existência de uma cláusula de eleição de foro não impede a futura opção pela arbitragem, não impede o compromisso arbitral, não tem problema nenhum, né? Agora, pessoal, tomem cuidado. A prévia cláusula arbitral, que é a prévia escolha pela arbitragem, poderia, surgindo o conflito, poderia ser deixado de lado
e ser optado pela jurisdição mover um processo? Sim ou não? A resposta é não, não poderia optar pela justiça posteriormente. Por quê? Porque a opção pela justiça, na verdade, gera descumprimento contratual, né? Gera descumprimento contratual. Então, se você fez uma cláusula arbitral, surgiu o conflito e aí você quer ir para a justiça, na verdade, né, você está descumprindo algo previamente estabelecido. Então, não poderia. Tanto não poderia que a outra parte pode entrar na justiça, né, ou então se defender na justiça alegando a existência da cláusula arbitral. E aí, o que o juiz vai poder fazer? Só uma coisa: encaminhar aquele processo para a arbitragem, né? Encaminhar pela arbitragem. Ele fica, na prática, impedido de analisar e decidir o mérito da causa, né? Então, se teve uma cláusula arbitral prévia, futuramente não se pode optar pela justiça, ou, no máximo, a justiça vai poder analisar as questões da arbitragem em si. Ela não vai poder entrar no mérito da causa, porque o julgador competente é o árbitro, né? O julgador natural é o árbitro, não é o juiz, né? Então, aí o juiz fica adstrito à análise da cláusula arbitral e o que ele vai poder fazer é complementar essa cláusula e encaminhar para a arbitragem. Ele não pode decidir, né? E se ele eventualmente decidir o mérito, ele está proferindo uma decisão extra petita, né? Uma decisão além daquilo que ele poderia. E a decisão extra petita é nula de pleno direito. Pessoal, vocês estudaram isso em TGP? Extra petita, infra petita, ultra petita ou não? Não, eu me lembro disso daí com o Maurício. Com o Maurício. Maravilha. E com o próprio Luiz também, de penal também, né? Falando sobre o extra petita, ultra petita, outra atividade, etc. Então, beleza. Então a gente está falando a mesma língua, né? Então, já tem essa informação. Então, se o juiz aí, se tem uma cláusula arbitral e depois caiu na justiça, o juiz julga o mérito, é uma decisão extra petita. Ele fica adstrito à própria arbitragem aí, né? Bom, pessoal, esse é, então, o compromisso arbitral. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe importante sobre essa ideia de compromisso arbitral. Não, né? Não. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui para a gente sistematizar essas ideias, né? E aí a gente encerra, então. Então, deixa eu colocar uma tabelinha aqui para a gente sistematizar essas ideias. A primeira coluna fica como cláusula arbitral e a segunda coluna fica como compromisso arbitral, né? Então, vamos lá, pessoal. Olha só. A cláusula arbitral, ela tem previsão expressa no contrato. Ela tem previsão expressa no contrato. E o compromisso arbitral? Não tem previsão expressa no contrato, né? Porque quando foi feito o contrato, não se falou nada de arbitragem, né? Ou até, na verdade, se fez algo que é completamente diferente, né? O diametralmente oposto, que é a cláusula de eleição de foro, né? Então, o contrato, compromisso arbitral, ele não tem previsão no contrato. Pessoal, onde que vai ter previsão? Onde que o compromisso arbitral vai aparecer? Olha que interessante. Ele vai aparecer normalmente num aditivo contratual, né? É feito um aditivo contratual, é feito um contrato, surge o conflito e após o surgimento do conflito é feito um aditivo contratual, estipulando então a arbitragem e a forma dessa arbitragem. Rodrigo, você está compartilhando essa tabela? Eu estou. Não está aparecendo? Eu estou vendo. Para mim está normal. Está parecendo normal. Eu também estou vendo normalmente. Está normal. Está normal? Então, aqui para mim ele tá como compartilhado. E aí eu não sei, então. Seu Oswaldo, tenta fechar e abrir de novo, que às vezes ele atualiza.
Então, tenta sair da sala e entrar de novo, que às vezes ele atualiza. E enquanto isso, a gente aguarda um pouquinho aqui, né? Mas aí quando o seu Oswaldo entra e saia, a gente vai complementando. Pessoal, então, ó... É até mais fácil dar um F5, viu, Rodrigão? Dá um F5. O F5 deve estar no celular, verdade. Então, vamos lá, deve estar entrando daqui a pouquinho. Pessoal, então a cláusula arbitral ela tem previsão expressa no contrato, o compromisso arbitral não tem previsão expressa no contrato, ele vai ser previsto onde? Um aditivo contratual, é feito um aditivo contratual só para arbitragem. Ou então, olha que interessante, o compromisso arbitral, ele pode ser previsto numa ata de audiência, né? Ele pode ser previsto numa ata de audiência. Então, se tinha até uma cláusula arbitral, mas ela não foi cumprida e entrou-se com um processo para fins de execução da cláusula arbitral, é possível, em audiência, o juiz possibilitar a reunião das partes e na ata da audiência as partes entram num acordo sobre o árbitro, né, sobre a remuneração. Então, é possível ser previsto em audiência. E também, né, se na audiência não deu acordo, mas tinha uma cláusula arbitral prévia, mas na audiência não deu acordo, é possível até ter previsão desse compromisso arbitral em sentença. Olha que maluco, né? É possível ter, então, essa previsão em uma sentença. Se o juiz, então, julga pela arbitragem, estipula quem vai ser a Câmara Arbitral, o árbitro e tal, isso vai estar previsto, então, numa sentença. Então, essa é a primeira diferença entre os dois. Segunda diferença, pessoal, a cláusula arbitral, ela é prévia ao conflito, né? A cláusula arbitral, ela é prévia ao conflito. Quando se faz a cláusula arbitral, ainda não tem conflito. Enquanto que o compromisso arbitral, ele é posterior ao conflito. O compromisso arbitral, ele é posterior ao conflito aí. E, claro, aí os dois, né? Os dois. Vamos mesclar aqui. Os dois. Recomenda-se que sejam o mais completo possível. Prevendo a Câmara, o árbitro, né? Os honorários, a forma de pagamento, a legislação aplicável, é possível, né, prever a legislação aplicável, e também nuances procedimentais. Aí os dois, né? Quanto mais completo possível, né? Quanto mais completo possível. E, pessoal, normalmente prevê, mas é chover no molhado, né? Porque não precisaria. Prevê que o laudo, né? Que o laudo é coercitivo e título executivo judicial. Isso aqui não precisa, né? Chover no molhado, mas normalmente a cláusula e o compromisso falam isso, que o laudo é coercitivo e título executivo judicial. E aí, então, a gente tem essas diferenças da cláusula arbitral e do compromisso arbitral. Pessoal, os grandes contratos já traz cláusula arbitral, né? Por exemplo, um contrato de empreita aí de uma grande obra, né? Normalmente já traz essa cláusula arbitral, né? Contratos de joint venture, né? Que a gente, a partir de uma pergunta do Speciato no semestre passado que a gente comentou, né? O contrato de joint venture, duas montadoras de veículos se juntando, provavelmente esse contrato vai ter uma cláusula arbitral já, né? Pré-estipulada. Agora, se não tiver, nada impede que posteriormente se resolva também através de um compromisso arbitral, né? Se eu não me engano, pessoal, aquele contrato de aquisição pela Petrobras da refinaria de Passadina, ela tinha uma cláusula arbitral, né? Dado o volume de dinheiro, né, envolvido e o conhecimento técnico para isso, né? Tinha essa cláusula arbitral.
Bom, e com isso, pessoal, a gente termina a arbitragem, termina os meios alternativos de solução de conflito e termina também o primeiro tema, né, a primeira matéria da nossa disciplina Processo Civil. E aí, pessoal, para as próximas aulas, a ideia é falar um pouquinho sobre partes, né, e auxiliares da justiça, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre partes e auxiliares da justiça. Então, se vocês quiserem marcar, a nossa próxima matéria vai ser partes e auxiliares da justiça. Pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou interromper aqui e agradecendo a presença de todos, né, desejando uma boa noite, um bom final de semana. Mas a gente continua batendo papo no que for preciso, o que for interessante. Então, obrigado, grande abraço. Abraço, professor.